Todo mundo que chegou a ler os livros da saga Percy Jackson concorda que os dois filmes da saga realmente não ficaram muito bons. Até o autor Rick Riordan concorda com isso. Há inúmeras diferenças entre os filmes e os livros de Percy Jackson. Quer saber quais são elas? Hoje eu vou trazer algumas delas. O filme começa com Poseidon emergindo do mar e indo ao encontro do deus Zeus, que acusa o filho de Poseidon de ter roubado o raio mestre dele, sem nenhuma prova. No livro, essa cena não existe. Isso porque no livro, o leitor acompanha a história de Percy Jackson sabendo exatamente só as informações que o Percy sabe até aquele determinado momento. E no livro, o Percy não sabe do roubo do raio de Zeus até o 9º capítulo. E até lá ele também não sabe nem que ele é o principal suspeito do roubo. E o único momento onde nós vemos o Poseidon e o Zeus juntos é no final do livro, que também aparece no filme, mas ficou bem diferente, porque os personagens do filme não tem nada a ver com a descrição deles mesmos do livro. Outro deus que foi extremamente mal interpretado nos filmes foi Hades, o senhor do submundo. Isso porque, além dele não ter nada a ver com a descrição dele do livro, a personalidade e motivação dele também foram totalmente alteradas. No filme, o Hades é colocado como o vilão do filme, aquele que foi banido para o mundo dos mortos e quer destruir os seus irmãos e pegar o controle do Olimpo. Mas a história verdadeira não é assim. No livro, o Hades não é um vilão. Por incrível que pareça, ele é tão vítima quanto Zeus, até porque ele também teve o seu elmo mágico roubado pelo tal ladrão de raios. E além disso, ele não deseja lutar contra os seus irmãos. Enquanto a Perséfone, a esposa de Hades, ela nem deveria aparecer nesse filme. Além disso, ela também foi uma personagem completamente alterada. Isso porque no filme, ela odeia o mundo dos mortos, odeia viver assim, e foi forçada a se casar com Hades. E no livro não é bem assim, ela aceitou se casar com Hades e eles vivem em paz juntos, o que é completamente o oposto do que passaram nos filmes. Deixando os deuses um pouco de lado, vamos falar sobre o protagonista da história, Percy Jackson, que também teve muitas diferenças do livro para a adaptação do filme. Para começar, no livro Percy Jackson tem 12 anos, enquanto no filme ele tem 16. Pode parecer que não, mas essa diferença de idade já altera muito a maneira de agir dele e dos outros personagens. No livro, Percy Jackson estuda num internato. Isso porque não é seguro ele ficar em casa, já que os monstros encontrariam ele mais facilmente. Já no filme, eles simplesmente esqueceram ou escolheram esquecer isso e o Percy estuda numa escola comum e volta para casa todos os dias. Uma das principais diferenças entre livro e filme é que no filme todo mundo sabe que o Percy Jackson é filho de Poseidon, menos ele. Já no livro, não. Quando o Percy chega no acampamento meio-sangue, não é todo mundo, não. Ninguém sabe que ele é filho de Poseidon. Na verdade, se passa algum tempo até que Poseidon reconhece ele como filho. Esse fato também mudou muitas coisas na história, como por exemplo o tempo que o Percy Jackson passa no chalé de Hermes, onde ele conhece o Luke, o verdadeiro ladrão de raios. Por causa disso, não conhecemos a verdadeira motivação dele ter roubado o raio. Então o filme inventa uma, que não foi tão convincente. O Sr. D, Dionísio, diretor do acampamento Meio-Sangue, Clarice, filha de Ares, a rival de Percy desde o momento em que ele chegou no acampamento, ao invés de Annabeth, como é mostrado no filme. E o Oráculo de Delfos. Eles aparecem só a partir do segundo filme. E essa ausência deles gerou enormes divergências entre livro e filme. Por exemplo, no primeiro livro de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, o Percy procura o Oráculo, que lhe dá uma profecia que vai levar ele a como recuperar o raio que foi roubado. Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que chama de amigo. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Só depois disso, então, Percy Jackson parte em missão de recuperar o raio mestre de Zeus, com a permissão de Chiron e do acampamento Meio-Sangue. Diferente do filme, onde ele foge do acampamento sem nenhuma permissão. Ares, o deus da guerra, tem um papel fundamental na história de Percy Jackson, Ladrão de Raios, enquanto no filme ele nem sequer aparece. E ele descobre quem é o verdadeiro ladrão de raios, mas ele o deixa escapar e depois dá o raio pro Percy escondido dentro de uma mochila para que ele leve de presente pro Hades, sem ele saber que o raio tá com ele. Enquanto nos filmes, ninguém sabe que o Luke é o verdadeiro ladrão de raios. Nenhum deus descobre
e é ele que dá pro Percy o raio escondido dentro de um escudo dele. Por que o Ares deixou ele fugir? Porque o Ares foi influenciado pelo Cronos, que é o titã pai dos Olimpianos e o verdadeiro vilão da série. Inclusive ele que bolou o plano desde o começo. Mas o filme ignora completamente isso, deixando o Luke como principal vilão de Percy Jackson, Ladrão de Raios, e deixando para mostrar o Cronos só no segundo filme. É claro que existem muitas diferenças entre os livros e os filmes. E agora eu vou citar algumas pequenas mais rápidas para vocês. Isso porque se eu for falar de todas as diferenças, a gente vai ficar aqui muito tempo falando, porque tem muita diferença. No filme, há uma lei criada por Zeus que proíbe os deuses de conversarem com seus filhos heróis. E no livro essa lei nem existe. Grover é descolado, falante e não tem chifres por ser um sátiro júnior. Na obra de Riordan, não há essa classificação de júnior e sênior. E Grover é tímido, tem chifres pequenos e usa um gorro para escondê-los. Percy consegue um pedaço do chifre do Minotauro após pular em suas costas e arrancar o chifre com a força de suas mãos. Enquanto no filme, o Minotauro bate a cabeça numa árvore e o chifre fica preso nela, onde Percy vai lá, tira ele, arranca da árvore e acaba usando para matar o Minotauro. E esse objeto, o chifre, acaba sendo um troféu bem importante para o Percy. Um portal protege a colina meio-sangue, enquanto no livro ela é protegida por um pinheiro que na verdade é a Thalia, filha de Zeus, que acabou morrendo em um sacrifício para salvar os seus amigos. É esse pinheiro que cria a barreira de proteção do acampamento meio-sangue. Isso não é mencionado no primeiro filme. No jogo lá do Rouba Bandeira, a captura da bandeira, no filme Percy Jackson acaba terminando lutando com a Annabeth. E no livro isso não é verdade, porque o Percy e a Annabeth são do mesmo time e eles enfrentam a Clarice, filha de Ares, que é do outro time. O primeiro monstro enfrentado por Percy é uma benevolente, que é aquele lá da Senhora Dodds. E no filme, enquanto ele é espantado pela ameaça do Quirrell, né, que chega lá na sala, no livro não. No livro, o Percy ataca ele com a espada contra a corrente que o Quirrell jogou para ele. O Luke dá um par de tênis alados para o Percy Jackson, mas no livro ele nunca chega a usar esses tênis alados. Isso porque ele dá para o Grover e o Grover que usa. Hades nunca invadiu o acampamento meio-sangue igual é mostrado no filme. No livro isso nunca aconteceu. No filme o Percy Jackson não consegue respirar debaixo da água, ele só consegue ficar bastante tempo embaixo da água. Enquanto nos livros, sim, ele consegue respirar debaixo da água, inclusive tem um outro poder que ele consegue ficar seco, mesmo quando ele se molha. Galera, essas foram algumas das diferenças que eu trouxe entre o livro e o filme Percy Jackson. É claro que não dá para trazer todas porque são muitas, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque agora eu tenho a intenção de criar uma playlist só de Percy Jackson com várias coisas que talvez vocês não saibam, e também como um esquenta aí para a série Percy Jackson que vem no Disney Plus. Então, semideuses, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e tamo junto, falou, é nóis!